E aí, meus amigos, mais uma vez aqui, Paulo dos Santos Andion, tomando um cafezinho aqui. Hoje eu quero conversar com vocês aqui pelo YouTube em relação à questão da previdência social e da seguridade social em si. Teve uma reunião no Senado hoje tratando da situação atual da Previdência Social. Eu tive lá uma pessoa do Ministério da Previdência falando sobre a situação atual da população em relação à Seguridade Social, do grau de dependência dos benefícios da Previdência Social. Olha, essa pessoa chama Haroldo Cunha, permita citar o nome dele aqui, ele é secretário do Regime Geral da Previdência. Estou lendo aqui, está escrito, anotei para não esquecer nada. Então, a fila, ele diz sobre a fila das pessoas que estão aguardando perícia por mês, está em uma fase de 1.200.000 pessoas em todo o país. Agora, em relação à capacidade operacional da administração do INSS em todos os estados do Brasil, você vai encontrar, são os dados fornecidos, 29 milhões de pessoas na região sul que estão dependendo e irão depender da Previdência Social, e no Nordeste mais 60 milhões de pessoas dentro desse período atual. Então você veja bem, você vai ver que os gastos da Previdência, o Estado, o governo, o Estado-nação, ele já está sentindo que é muito dinheiro. Por quê? Porque nós temos uma pátria de brasileiros doentes, fora os estrangeiros, os imigrantes e tudo mais, que tem que ser sustentado pela nação em diversas coisas, diversos tipos de benefícios, que é comum das relações exteriores entre países. Bom, lá no final da conversinha dele, ele falou sobre a sustentabilidade da Seguridade Social, não é da Previdência Social. A Previdência Social é subsidiada pelo sistema de governo, um plano plurianual e tudo mais. Agora, esse dinheiro atualmente ele já não está dando mais para as necessidades dos estados em relação às doenças que ocorrem com as pessoas nos seus estados. Eu me lembro, há muitos anos, estava em construção uma ferrovia que ia de Porto Velho a Manaus, se não me engano, ou de Porto Velho a Roraima, estava sendo construída lá. Então, esses estados, eles ficam praticamente no meio da selva amazônica, entendeu? Eles são estados amazônicos. E ali, naquele tempo, eu era muito criancinha, você também era, talvez você não tivesse nem nascido. Essas empresas que eram americanas, inglesas, francesas e alemãs, elas tiveram que abandonar essas obras pelo número de doenças que ocorriam naquela época naquela região. A febre amarela era uma delas, teve que ser erradicada mais tarde, e outros tipos, o tifo, e daí vieram os cânceres, a tuberculose. A tuberculose já pairava nos estados litorâneos, Rio de Janeiro, Bahia, Santos, tal, por causa
da neblina marítima, que ela trazia todos esses tipos de complicações na respiração dos brasileiros. Então, nós tivemos uma população, nós temos uma população praticamente doente. Bom, há poucos anos atrás, por questão de economia, eles diminuíram os investimentos da Santa Casa de Misericórdia, que era o órgão que tratava dessas doenças mais terríveis que aconteciam com os brasileiros. Em seguida, o financiador da Santa Casa de Misericórdia, que era a LBA, foi extinta logo após a Constituição de 1988. Né? Então você vê que ele foi economizando, e está na situação que está hoje, que precisa de um plano global para poder salvar o sustento, a sustentabilidade tanto do INSS como dessas pessoas que são dependentes da Seguridade Pública e que vai aumentar o número com a automação das empresas. Ou você vai aprender a operar um robô, não é? Nas suas técnicas de computação, então você vai ter que fazer o curso para poder se classificar para trabalhar nessa profissão. Um robô vai substituir 100, 200 funcionários nas indústrias. Aí só vai sobrar o comércio. O comércio que te oferece um salário 4,5 vezes abaixo da linha da pobreza. Portanto, como é um percentual de cobrança da taxa de previdência de 11%, era 8% há muitos anos, depois mudou para 11%. Ela já não é mais suficiente para dar sustentabilidade a esse sistema de previdência social ou ao sistema de seguridade social, que é o que nós estamos propondo politicamente, partidariamente, né? Depois dessa reunião que houve hoje no Senado, haverá uma outra na próxima semana, eu acho que dia 21 ou 21 do próximo mês, se eu não me engano, eu não prestei atenção no horário, no dia, na data, no momento certo, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, para discutir todas essas coisas. Então, meus amigos, eu apelo para vocês que irão lá, estarão lá presentes, que têm interesse nesse tipo de assunto, em socorrer a Seguridade Social do Brasil, do tanto de pessoas enfermas, entendeu? Porque nós temos aqui que vai lá nessa reunião do auditório Nereu Ramos para falar sobre tudo isso, principalmente da internacionalização da Seguridade Social, não é da Previdência. A Previdência é brasileira, faz parte do Estado brasileiro, Estado-nação, do governo federal. Mas a Seguridade, ela precisa ser internacionalizada para que os países amazônicos, que se sentem donos, proprietários das terras amazônicas, que precisam do oxigênio da Amazônia e que contribuem para as ONGs nacionais, para a manutenção do meio ambiente amazônico, elas precisam contribuir com a previdência social, a seguridade social do povo brasileiro que vem sofrendo as doenças trazidas por diversos tipos de indústrias internacionais que estão localizadas no interior do país, entendeu? Para poder essa situação, pelo menos, amenizar. Então, eu conto com todos os senhores para se apresentarem lá e falar sobre isso, sobre essa necessidade da internacionalização da Seguridade Social. Enquanto isso, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, aí você entra com os enfermeiros, os auxiliares, aquele pessoal que faz a faxina nas enfermarias e tal, toda essa gente
Me parece que ela tem uma reclamação de salários atrasados, salários cortados, horário de trabalho intenso, entendeu? Em pronto-socorro e tudo mais. E nós queremos contar com os senhores aqui para esse plano, essa afirmação desse compromisso da internacionalização da Seguridade Social brasileira. Muito obrigado e veremos numa próxima oportunidade.